Aleluia. A mensagem da fé com o missionário Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito é o nome do Senhor. Meus amigos, os que ouvem a mensagem da fé. Eu sou missionário Silva, faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, a Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor. Está em Santa Isabel, o endereço é o conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, bairro Sagrada Família. Estou, amados, querido, a levar uma mensagem, a mensagem da fé. Pela fé viveremos. A mensagem da fé. Missionário, o que é fé? Vou falar para você o que é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê com teus olhos da carne. Mas quando você anda por fé, você crê. Então a fé é o firme fundamento daquele que crê que o Senhor vive. E é lícito que aquele que creia que o Deus Todo-Poderoso vive, que se aproxime. E nós se aproximamos do Pai em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem, ela é baseada em um homem que ouviu a voz do Senhor quando o Senhor Deus apareceu a ele em uma sarça ardente com fogo, porque Deus é fogo. O Senhor Deus, pela desobediência do povo rebelde, ele determinou que aquele povo fosse parar na Babilônia por 430 anos, e ele foi escravizado na Babilônia. Mas o Senhor Deus, pelo o amor a qual o homem que andou com ele, que foi Abrão, a qual ele transformou o nome de Abrão para Abraão, ele prometeu que nos 430 anos ele tiraria o seu povo do Egito. E o Senhor Deus apareceu a um homem chamado Moisés. Quem era Moisés? Moisés, um homem a qual que no poder da sua mãe e do seu pai, com 6 meses de idade, ele foi escondido porque eles temiam a ira do rei, porque o rei mandava matar as crianças, os meninos, o homem, ele mandava matar por o ódio que ele tinha no seu coração, por ver falar do nome de Jesus. Moisés foi criado com a filha de Faraó. Ele estava em um barquinho aonde a princesa filha de Faraó se banhava, aonde a sua mãe deixou Moisés com seus 6 meses naquele barquinho de junco. E quando foi a hora que a filha de Faraó foi se banhar com a empregada, lá ela viu a criancinha e ela levou, e assim ela tomou conta
de Moisés, que era um bebezinho. Tudo projeto de Deus. Quando o Senhor Deus tem projeto na sua vida, tudo, meu amado, será realizado. E bem-aventurados são aqueles que o Senhor tem projeto de salvação, projeto, porque todos os projetos de Deus na vida dos que temem o seu nome são maravilhas. Então ele é o Deus que opera as maravilhas para os que temem o seu nome. Moisés foi criado com Faraó. Moisés era instruído nos ensinamentos do Egito de Faraó. Mas quando ele estava com 40 anos, ele viu um egípcio que açoitava um dos hebreus e ele se revoltou e ele matou o egípcio. E ele teve que sair do Egito porque Faraó agora procura matar Moisés. E Moisés saiu com seus 40 anos e foi parar em uma terra, a terra qual ele chegou até a casa daquele homem, de Bertúvio, a qual foi o seu sogro. Mas eu quero prosseguir, porque o tempo é poucos minutos da mensagem da fé. Quando o Senhor enviou Moisés para o Egito, que ele esteve no Egito, que ele, o Senhor Deus, operando os sinais pelo seu servo, o Senhor disse para Moisés que na hora que Faraó libertasse o povo, porque o Senhor endurecia o coração de Faraó, porque o Senhor queria se vingar de Faraó, aonde ele se vingou lá no Mar Vermelho. Mas quando Moisés deixou o Egito, conduzindo o povo de Deus, Moisés era guiado pelo Senhor e guiava o povo de Deus. É muito glorioso essa passagem. E diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 27. Nós temos 3 versículos em nome de Jesus Cristo. 2 versículos em nome de Jesus. E ele fala, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invencível. Moisés, ele não temia o rei. Moisés, o servo de Deus, ele com Arão, ele não temia, porque o Senhor Deus mostrou para Moisés o Deus a qual agora ele estava servindo. Quando Moisés estava apacentando as suas ovelhas do seu sogro, que ele subiu ao monte Horebe, o monte de Deus, a qual o Senhor apareceu agora a ele em visão, e ele viu a chama de fogo na sarça, a sarça não era consumida, e ele ouviu a voz do Senhor. Quando Moisés passou a conhecer ao Senhor Deus, agora Moisés sabe a um Deus que agora era guiado por ele. Moisés era guiado pelo Senhor. Meu querido, minha querida, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não temeremos mal algum. Agora é lícito nós que servimos a Cristo Jesus, que somos servos do Altíssimo, não podemos tirar os nossos olhos para olhar para aquilo que não tem futuro. Porque nós olhamos somente para um Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Quando estamos vistos com nossos olhos pela fé, caminhando com o Senhor está voltado para nós. E se o Senhor Deus está voltado para mim, está voltado para você, quem é o perseguidor que pode nos vencer? Então esta é a mensagem
para que nós entendamos em nome de Cristo Jesus. Quando Moisés saiu do Egito com o povo de Deus, ele não temeu a ira do rei. Porque ele ficou firme, olha a palavra, pela fé. Somente, meu amado, pela fé. A fé é o firme fundamento que nós sustenta com o Senhor. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invencível. Fique firme, olhando somente para Cristo Jesus. Não tire os teus olhos para olhar para aquilo que vai te separar de Deus. O que, missionário, que nos separa de Deus? O pecado. Aquele que diz que recebeu Jesus Cristo como o único Salvador e ainda anda nas imoralidades, ainda anda inclinado para o pecado, o Senhor não se faz presente na vida dele, não. Nós precisamos seguir a Deus passo a passo, deixando tudo e com meus olhos firmes, olhando somente para um Deus invencível. Qual é o Deus invencível? Eu vejo o meu Deus pelos olhos da fé e creio que eu sirvo um Deus poderoso que realiza grandes maravilhas em meu favor. É Ele que coloca o inimigo debaixo do meu pé. É Ele que me dá poder para vencer o inimigo. É Ele que me faz caminhar firme. É Ele que guerreia minhas guerras. É Ele que guerreia tuas guerras. É Ele que quer estar contigo, mulher, que quer estar contigo, homem. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, ele celebrou a Páscoa com sangue para que os povos de Deus não fossem tocados pelo maligno. Meu amado, meu querido, meu amigo, caminhar com Deus é uma jornada. Mas nessa jornada, temos alegria. Porque sempre o Senhor se faz presente para aquele que teme o nome do Senhor. Quando tememos o nome do Senhor, nós somos bem-sucedidos. Moisés não temeu a ira do rei, a ira de Faraó. Ele ficou firme, olhando para um Deus a qual ele teve um encontro com o Senhor e ele ouviu a voz de Deus do meio do fogo, porque o Senhor é fogo. O Senhor é fogo que consome todo o mal. Se você está passando por uns momentos difíceis na sua vida, em qualquer área da tua vida, se você está enfermo, se a tua enfermidade, que você bateu na porta do médico, ele disse que não tem cura, se você crê neste Deus poderoso e você chegar na casa do Senhor, onde tem homem de Deus, você vai receber as bênçãos de Deus. Se você ouvir esta mensagem, você crê na palavra de Deus, você é curada, porque este Deus, esta é a palavra, esta é a voz de Deus. Fique firme, olhando para um Deus todo-poderoso, olhando para Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós, que teve a morte de cruz, que deu tudo por nós, deu todo o seu sangue, derramou seu sangue na cruz, morreu na cruz, e o Pai ressuscitou seu Filho, e ele venceu a morte, e nós venceremos todas as batalhas. Nós venceremos toda a tempestade, nós venceremos os inimigos,
porque Ele é o Deus que se faz presente na minha vida, e se você crê, Ele vai se fazer presente na sua vida. E quando a presença do Todo-Poderoso se faz na sua vida, que você passa a viver para Ele, você vai desfrutar das maravilhas, porque Ele é o Deus que realiza as grandes maravilhas. Meus amigos, eu espero que esta mensagem você entenda, que você compreenda de coração, que um Deus que servimos não podemos ver com os olhos da carne, mas pelos olhos da fé. E pelos olhos da fé, por fé andaremos. Eu vivo por fé, eu ando por fé. E se vivemos por fé, neste nome, todos venceremos em nome de Jesus Cristo. Coloca essa palavra no teu coração. E se essa mensagem fala com você, se você entender esta mensagem, compartilha com teus amigos e dá like. E ajuda esta obra a chegar em outros lugares, levando a mensagem da fé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em nome de Jesus, eu lhe abençoo com a bênção da vitória, da conquista, e eu determino, em nome de Jesus, a todos que creem na palavra de Deus, que é esta mensagem da fé, você será abençoado. Eu te abençoo no nome de Jesus.